Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Vamos iniciar aqui nosso quarto episódio do podcast da Arca do Coração Imaculado. E hoje nós contamos com a presença muito especial de um missionário da comunidade Shalom, ele que é celibatário e é da comunidade Aliança, Adeilson Medeiros. Seja bem-vindo ao Muito, nosso estúdio da Arca. muito obrigado, uma grande alegria estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco da obra de Deus na minha vida. Isso, olha o Adeilson, gente, ele é um amigo muito especial, é um irmão. Nós nos conhecemos, tive a oportunidade de conhecer o Adeilson, ele me levando para as formações da comunidade Shalom. Que formações que são incríveis, que retiros incríveis, aprendi muito. E a Adeilson tem me ajudado, antes mesmo dessa obra se tornar, ser nominada Arca do Coração Imaculado. O Adeilson já me ajuda desde a primeira turma de consagração à Nossa Senhora. Adeilson, por favor, me ajuda com algum dos capítulos para a gente poder levar para os corações nessa experiência de ver um homem consagrado à Nossa Senhora e ver os frutos dessa consagração na sua vida. Então, ele sempre participou. Até hoje, Adeilson soma conosco. Então, assim, a comunidade Shalom reverbera, né? E também em outros apostolados. E eu agradeço imensamente o seu sim para conosco. E como o objetivo desse podcast, Adeilson, é a gente falar de consagração à Nossa Senhora, de ver o quanto que isso é importante para a salvação das almas. Nós que vivenciamos aí recentemente a natividade de Nossa Senhora e vemos que a partir do nascimento de Maria nós vemos a execução, já Deus colocando em prática mesmo o plano salvífico, né? Então a aurora, que é Nossa Senhora, já vai precedendo o sol da justiça, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse podcast tem esse viés. Mas é muito importante que as pessoas conheçam quem é o nosso convidado, a história de vida, quem é o Adeilson, para vocês compreenderem a importância dele na minha vida, a importância dele na comunidade Shalom, a importância dele para Deus, a partir dessa filiação divina da gente se reconhecer realmente que nós somos filhos amados de Deus. Adeilson, me conta um pouquinho como foi que se deu esse teu chamado para seguir Jesus. Queria começar dizendo que eu sou um instrumento insuficiente, como diz o Papa Bento XVI, e falou isso nas suas primeiras palavras ali no início do seu pontificado. Não somos nada, não temos nada, somos apenas um instrumento que Deus quer usar. E aí isso me recorda também a Santa Madre Teresa de Calcutá. Eu quero nas mãos de Nosso Senhor ser apenas um lápis, né? Um instrumentinho na mão dele, mas é ele que vai escrever. Então, eu conheci a Deus muito cedo, sabe? Eu venho de uma família de tradição católica, mas uma família que não cresceu tendo esses valores de ir à Santa Missa todo domingo, de rezar o texto todos os dias, mas se identificava porque os meus avós maternos, principalmente eles, transmitiram de alguma forma o valor da Santa Missa. Porém, os meus pais não conseguiram acompanhar como um bom católico deve acompanhar todos os domingos. Mas aí os meus pais, recebendo essa herança e guardando no coração, me matricularam numa escola jesuíta. E eu estudei num colégio jesuíta, aqui em Teresina, e foram ali os primeiros passos que eu dei rumo à vontade de Deus. Engraçado que você foi falando assim, me conta um pouco da tua história, e eu fui recordando, assim, me veio agora um fio de ouro, né? Um filme na minha cabeça, porque eu fui lembrando realmente dos primeiros passos. A minha primeira grande experiência com Deus foi o Seminário de Vida no Espírito Santo. Foi um divisor de águas, né? Foi lá que eu aprendi a amar Nossa Senhora, foi lá que eu aprendi a colocar Nosso Senhor em primeiro lugar, foi lá que eu aprendi a importância da adoração ao Santíssimo. Eu fui convidado para um Seminário de Vida no Espírito Santo no ano de 95. Eu era um adolescente. E naquela época nós éramos
mais de 100 jovens, e fizemos aquele seminário de vida semanal. Toda semana tinha uma pregação do seminário de vida, numa comunidade pequena, uma comunidade paroquial chamada Nossa Senhora de Fátima, ali na região da Socopa. E terreno dos padres jesuítas, né, onde eles evangelizavam a partir do Colégio Santo Afonso. E fui para esse grupo de oração, fui participando, até que se aproximou o retiro final do Seminário de Vida no Espírito Santo, que aconteceu na Casa de Retiro Santo Afonso, que hoje está sob a orientação da comunidade Shalom, né? Houve aí um repasse da Casa de Retiro por um tempo aí de 10 ou 15 anos para ficar sob a gestão da comunidade Shalom, mas naquela época era uma casa gerida pelos jesuítas. E aí eu fui participar, perguntei para um amigo meu, se chama Ricardo, e se ele estiver assistindo, um grande abraço para ele. Ele até hoje guarda no coração a experiência dele com Deus. Acho que ele está ali na paróquia Santíssimo Sacramento, na Zona Sul. E eu acho que eu perguntei para ele, você vai para esse retiro? E ele disse, vou. Mas dentro de mim havia um interesse, né? Que era uma moça que eu queria namorar, e a gente sabe que na adolescência os nossos afetos ficam meio que desorientados e quer flertar com todo mundo. Foi quando ele disse vou, e ele disse que a moça também ia, e eu fui motivado pela presença dessa moça que iria para o retiro. Eu não sabia, mas essa foi a forma que Deus se utilizou para me atrair. Foi só o pretexto que Deus usou. E sua forma, né? E eu fui, logo na primeira pregação, eu fui atraído por Deus, tive uma forte experiência com o senhorio de Cristo, mas nesse final de semana em que nós estávamos no auditório, mais ou menos 100, 120 jovens, quando se falou da efusão do Espírito Santo, houve ali um divisor de águas. Você poderia me perguntar, né? O que eu tinha feito da minha vida, quem era eu antes, né? Eu era um menino normal, de uma família normal, amava meu pai, amava minha mãe, meus irmãos, uma vida muito simples, como a de todos os brasileiros, né? De lutar para ter as coisas. Foi assim a nossa vida, é assim a nossa vida até hoje. E naquele final de semana houve um divisor de águas. Em que sentido? Houve uma consciência nova acerca de Deus. E o que é que eu pude perceber? Os frutos. Naquele final de semana, eu não tive nada sensorial, sabe? Eu não tive choros, eu não tive grandes arrepios, eu não senti o coração bater mais forte, mas eu tive a certeza que Deus estava ali. E depois eu pude perceber os frutos, né? Engraçado que a gente vai observando nas muitas experiências que as pessoas vão relatando com Deus, se a gente observar, aquelas que mais perseveram na graça foram aquelas que não tiveram grandes arroubos, como diz Santa Teresa d'Ávila, naquele dia do encontro. Mas foram aquelas que na simplicidade Nosso Senhor chamou. E eu fui percebendo isso na minha vida, né? Um amor novo pela palavra, um amor pela Eucaristia. A Eucaristia do domingo passou a ser diferente, eu já não era mais um compromisso, uma tradição apenas, pela tradição, mas era um encontro pessoal com o Nosso Senhor. Às vezes o desejo de estudar, sim, mudar os gostos musicais, você nem... né? Você vai vendo que naturalmente as coisas vão mudar as vestes, mudar os gostos, mudar os sabores, né? Encontrar a vida com um novo sabor. Eu fui percebendo a vida com um novo tom. Deus deu um novo tom, novas cores para minha vida. E isso foi perceptível na minha casa, né? Eu lembro que uma vez o meu pai, ele chegou para mim e ele disse, você está rezando demais, não acha não? E a minha mãe trabalhava num hospital psiquiátrico. E aí o grande medo dele, e também depois ela ecoou essa palavra dele, era que eu endoidasse, né? Porque eu tinha uma vida
muito normal, como eu fui dizendo. Não era de festas, não tinha muitas essas coisas, não era de bebidas. Mas eu passei a colocar na minha rotina a Santa Missa diária, o terço diário, a leitura diária da palavra, a oração parada em Deus, aquela oração pessoal, onde eu deixo tudo para me encontrar com Deus. E isso eu fui aprendendo no grupo de oração, e isso foi inflamando meu coração cada vez mais, e eu fui ficando mais apaixonado por Deus. Claro que isso também foram sementes que hoje eu colho na minha família, né? Algumas pessoas podem perguntar assim: nossa, uma pessoa consagrada a Deus sempre teve uma família de igreja. E não foi assim comigo. Não foi mesmo, né? Graças a Deus, depois de tanto tempo, agora eu posso contemplar o meu pai dando os primeiros passos, indo para a igreja, é, a resposta das orações da minha mãe, das lágrimas, diante do pedido de conversão da família. Eu posso ver sinais, né? A minha irmã voltada mais para a igreja, o meu irmão também, os meus sobrinhos. Eu vou vendo essas realidades e vou tocando como num mistério, né? E o mistério ele tem essa característica de ser incompreensível, né? Não dá para compreender com a razão. Por que que, se Deus me alcançou tão cedo, porque, entre aspas, demorou tanto para ver a minha família se voltar, né? Eu não sei. Eu às vezes brinco, uma vez um amigo meu perguntou exatamente isso, e eu brinquei com ele, eu disse: rapaz, estou lutando para ir para o céu, nesta igreja militante que é a que Sim. nós estamos vivendo, mas Deus me dando esta graça de eternidade, deve ter uma cadeira do lado do trono de Jesus. E eu quero sentar lá e dizer: Jesus, vamos ter uma boa conversa, porque algumas das suas obras na minha vida eu não entendia bem, mas eu queria compreender. Porque eu acho que no céu o véu vai se rasgar, tudo vai estar descortinado, né? Nós vamos estar ali diante da glória de Deus, nada vai estar escondido, tudo vai estar revelado. E às vezes o tempo, né, que a gente acha assim, porque Deus é o Senhor do tempo, né? Sim, O sim, que, o que para a gente demora, para ele é um piscar de olhos. Então, a exatamente. gente quer medir o tempo, as situações, as circunstâncias com o nosso olhar, com as nossas limitações, né? E Incrível também, Sara, quando se fala de tempo, a gente recorda dos dois tipos de tempo, né? O Cronos, que é o sim, tempo do homem, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Eles não possuem as mesmas medidas, uhum, mas o que é que se entende? O Kairos como uma intervenção da graça de Deus no Cronos no humano, cronos né? humano. Isso, exatamente. E aí o Adeilson teve essa experiência do seminário de Sim, vida, que o arrebatou para o Senhor, né, de uma maneira sim, bem sim. extraordinária. A moça ficou lá, Eu conheci um Jesus, amor maior. um amor maior. E quais foram os seus primeiros passos? Assim, começou a ingressar, a participar de grupos de oração e tudo mais, até chegar na comunidade. Esse seminário de vida ele foi promovido por um grupo de oração chamado Gênesis. Uhum, Ficava lá no bairro dos meus pais. E eu logo ativamente comecei a participar, e aí a gente vê um primeiro fruto da efusão também, né? A constância na coisa, a constância na graça, a perseverança na obra de Deus. E eu fui muito perseverante, né? Eu não recordo, desde aquela época, um distanciamento de Deus. uhum. Eu passei por crises, mas a crise amadurece a gente, né? Sim. A crise edifica a nossa alma, edifica o Uhum. nosso interior. Crises eu passei, e passei muitas. Vontade de voltar atrás, também. Talvez de fazer como o filho pródigo. Me dê a minha herança, deixa eu ir gastar. Mas Nosso Senhor não deixou. Sim. Nossa Senhora não deixou. E eu estudei no colégio jesuíta, como eu falei, e lembro bem das aulas de educação religiosa, com a irmã Inês, né, que eu não sei, não tenho mais contato, e ali fomentou ainda mais meu amor pela Trindade, meu amor por Deus, meu amor pelo Rosário, meu amor pela palavra. E outro fruto que foi aparecendo é que
Acho que não sei direito, mas acho que a devoção ao texto da misericórdia divina estava começando a se expandir, a se espalhar Sim, pelo Brasil. E aí eu lembro que eu conheci e eu comecei a levar alguns colegas na hora do recreio. O nosso recreio era 20 minutos, lá no Colégio Jesuíta, no Santo Afonso. E nós, ali do lado tinha uma capela grande, bonita, e nós nos recolhíamos para essa capela todos os dias para rezar o o texto texto da da misericórdia. Eu não sabia, assim, não tinha ideia do tamanho desse alcance, né? Mas eu acho não, eu tenho certeza que a minha perseverança hoje é fruto desses pequenos passos que Nosso Senhor foi dando na minha vida, que Nossa Senhora foi dando na minha vida, né? Fui me aproximando de muitos colegas, fui relatando a minha experiência com Deus, e muitos milagres eu fui vendo também, muitas graças eu fui tocando, eu fui vendo Deus fazer na minha vida, né? Lembro de um certo momento onde nós estávamos, enfim, já tinha tido experiência com Deus, comecei a trabalhar num colégio jesuíta, então trabalhava e estudava também. Estudava no colégio jesuíta e no outro colégio jesuíta eu trabalhava. Eu lembro que uma certa vez uma gestora que trabalhava comigo, ela ligou para minha casa para fazer a troca de um turno, né? Então, eu trabalhava à tarde, então ela queria que naquele dia no outro dia eu fosse pela manhã para fazer uma permuta com um colega de trabalho. E aí ela ligou para minha casa. Quando ela ligou, a moça que trabalhava com a minha mãe, né, nas tarefas domésticas, atendeu e aí naquele tempo do telefone fixo, né? Uhum. A moça atendeu e aí ela disse: Eu queria falar com o Adeilson. Gosto sempre de contar essa história. E aí a moça disse: Olha, ele acabou de entrar para o quarto para rezar. E eu já estava caminhando num grupo de oração, já tinha fidelidade, já li os livros da Emi que falavam sobre vida de oração e tentava viver aquelas 2 horas de oração que ensina a comunidade Shalom, mesmo ainda naquele processo de transição entre o grupo de oração da renovação carismática, que me trouxe para Deus, para a vocação Shalom. E aí ela disse, não, ele acabou de entrar, então ele entrou agora às 9, lá para as 11 horas ele sai. E aí eu lembro que ela me disse que a moça falou, tá, então eu ligo para ele daqui a 15 minutos. Aí ela disse, não, ele só vai sair às 11. Ele entrou agora às 9, vai sair às 11. E aí a moça disse, e o que é que ele reza tanto nesse tempo? Aí ela disse, minha senhora, eu não sei. Ela disse, isso é todo dia? Todo dia. Um dos grandes frutos, Sara, que eu posso colher na minha vida, eu já tive crise em várias áreas, sim, né, da vida espiritual, né? Tempos sem conseguir rezar o texto, sem rezar o rosário, sem conseguir ir para a missa no meio da semana, Um deserto. nos desertos. Mas eu nunca deixei de ter a oração pessoal diária. Nunca. Eu não recordo. O plano de vida você escreveu ele todinho. Sim, Tinha várias coisas que você não cumpriu, mas essas 2 horas estavam ali. estavam ali. E era o fio que, Era o lugar onde eu me que enchia. você se Deus, mantinha. sim, e era o lugar onde, aquele lugar, aquela oração parada em Deus, com um ícone de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora que eu tinha no quarto, era o lugar onde eu ia fazer meu estudo bíblico, era o lugar, eu não tenho mais a primeira Bíblia, mas a minha primeira Bíblia, ela era toda grifada, ela tinha ali algumas palavras novas para mim, como parresia, né? Que nem uma palavra que não está dentro da Bíblia, mas que quer dizer a ousadia que a gente encontra muitas vezes presente na ação dos apóstolos no livro de Atos dos Apóstolos. Então, essa ousadia, esse santo atrevimento para evangelizar, né? Eu lembro que foi ali que eu cresci nos dons, no uso dos carismas, foi ali que eu aprendi a escutar a voz de Deus e como é importante ter uma vida de oração diária. Porque se você tem a constância na vida de oração, Sara,
você aprende a escutar mesmo a voz de Deus. É como alguém da nossa família que a gente, como é que eu posso dizer? Pela intimidade, sabe até a forma como ele mexe na maçaneta da porta. Como ele mexe, como ele caminha pela casa. E você mesmo não enxergando a pessoa, você diz, fulano chegou, mamãe chegou, Uhum. papai chegou em casa. O que é que faz a gente ter Essa essa intimidade, certeza, né? essa intimidade? É a constância, Nossa. a convivência, Uhum. a perseverança ao lado dessa pessoa. Então, de tanto você rezar, de tanto você buscar ter uma vida de É o tempo que oração, você dedicou a ela, né? isso você aprende a escutar a voz de Deus e não se confunde. Claro que lá no início você erra, acerta, confunde a voz de Deus, às vezes o demônio vem maquiado de voz de Deus e você faz umas burradas na vida, mas a voz de Deus se torna inconfundível quando você persevera na graça. Uhum. E como você descobriu esse carisma, Shalom, que você foi atraído por ele? Eu descobri o Carisma Shalom porque o grupo de oração que eu frequentava na época, o grupo de oração Gênesis, ele tinha a assinatura. Na época existia uma revista chamada Shalom Maná. Era uma revista que falava de testemunhos, tinha formação, então, vários artigos, né? Cada artigo da revista, cada coluna da revista, é, é, trazia, assim, muitas novidades sobre o carisma. E eu lembro que à medida que o grupo recebia naquele mês aquela revista com o tema, sei lá, um tema Mariana no mês de maio, sei lá, o Coração de Jesus no mês de junho, e que traziam ali testemunhos de vida, uma coisa me chamava a atenção. Dos muitos artigos que tinha em cada revista, tinha um artigo chamado Em Missão. E foi naquele artigo que eu encontrei vários testemunhos de irmãos que ingressavam na comunidade de vida Shalom, na comunidade de aliança Shalom, partiam em missão ou faziam da sua vida uma vida de missão e, enfim, com o coração inflamado por Deus, correspondiam a esse chamado que é a vocação Shalom. Para quem não sabe, Shalom significa paz. E o Shalom nasce no Brasil, né, em Fortaleza. O fundador se chama Moisés Azevedo e a cofundadora Maria M. Nogueira. Ele é celibatário, ela é casada. E nasce de uma lanchonete para evangelizar. Que o Moisés tinha um grande anseio. Ele também teve uma experiência com Deus num encontro de jovens. Depois o Moisés, numas férias de um grande amigo dele, chamado Hugo, que tinha ido para São Luís para estudar. Quando esse Hugo volta para Fortaleza, o Moisés ele se encontra com o Hugo e ele percebe que o Hugo está diferente. O comportamento do Hugo era diferente na missa, era diferente no dia a dia. E em determinado momento em que eles estão a sós conversando, o Moisés diz: Hugo, você está diferente. O que é que aconteceu com você? E o Hugo disse: Moisés, você quer o que eu recebi? E o Moisés recebe uma oração que o Hugo faz, e o Moisés é batizado no Espírito Santo. E começa a ter essa experiência de ousadia. Então, foi lendo testemunhos como esse, da Emi, do Moisés, de tantos homens, de tantos irmãos santos que eu vejo na vida comunitária, que eu fui, enfim, conhecendo o carisma Shalom e me identificando. O que é que mais me fez identificar-me com a comunidade Shalom? A formação, esse coração inflamado pelo amor esponsal, né? E a forma de evangelizar, né? Essa coisa da parresia, de ser ousado, não só através dos eventos, mas também aquela evangelização pessoa a pessoa, Uhum. aquela oração, aquela evangelização em que eu estou com a pessoa e através de uma amizade eu posso conduzi-la para Deus. Muita gente não sabe, né? Porque talvez não tenha acesso aos nossos estatutos, mas os estatutos da comunidade Shalom dizem assim, que todo membro da comunidade Shalom, membro missionário, é motivado a evangelizar uma pessoa por dia. Então, todos os dias eu preciso alcançar esse objetivo.
Na levar uma pessoa para Na Deus. verdade, nós já temos essa oportunidade, né? Porque Sim, quantas pessoas Deus não coloca na nossa vida dia a dia, mas a gente não percebe que ali é um campo propício, né? Um campo sim, fértil que Deus está nos dando para a gente poder fazer um trabalho de evangelização. E ali você foi dando seus primeiros passos sim, e você foi crescendo no seu sim ao carisma, né? sim, Tanto que eu participei da sua missa, sim. dos votos, né? Votos Definitivos no definitivos, carisma. o carisma. Você pode explicar o que que é um voto definitivo num Tá. carisma? Existem algumas nomenclaturas que o próprio Vaticano, acompanhando a comunidade Shalom, sugeriu que fosse um pouquinho diferente. Nós chamávamos, por exemplo, o discipulado, que é um tempo de formação, de noviciado. Mas aí noviciado era uma nomenclatura muito própria das congregações religiosas. Religiosos. E como nós somos um novo carisma, né? A igreja foi dizendo, não, vamos... É um tempo de discipulado. Como também o tempo de as promessas definitivas que nós chamamos hoje, em outros momentos era chamado de votos perpétuos, né? E aí a igreja foi orientando e nós fomos acolhendo. O que é as promessas definitivas? É o meu sim definitivo para Deus, né? A comunidade, depois que você termina o discipulado, a gente faz na comunidade Aliança 2 anos de postulantado, 2 anos de discipulado. O que é o postulantado? É o tempo onde eu vou conhecer mais sobre os estatutos e sou um membro em experiência. É assim que a gente chama. Já no discipulado, que é quando a gente recebe o primeiro sinal, né? A gente usa um sinal desse, o tal, com a inscrição Shalom em hebraico. E quando a gente chega no discipulado, o discipulado nós somos um membro em formação. Não somos um membro de direito, né? Tipo, existem algumas realidades em que só o consagrado pode opinar, podemos dizer assim. Mas o discipulado é um tempo onde Deus ele vai olhando para a árvore da vida da gente e vai podando aqueles galhos que são aparentemente verdes, mas que não dão frutos. A gente corre esse risco na vida espiritual de ser uma árvore bonita, frondosa, ter galhos que têm uma aparência de Saudáveis. saudáveis, né, são verdes, mas não dão frutos. E é próprio de nosso Senhor fazer o quê? Podar. Sabe? O Senhor poda para que essa árvore consiga crescer com saúde. E aí depois, do discipulado, que é 2 anos, a gente faz aí 5 anos de renovação dos nossos compromissos, né? Como consagrado, a gente consagra o primeiro ano, e a igreja vai pedindo que a cada ano a gente vá renovando até pedir as promessas definitivas. Segundo o Carisma Shalom, a gente tem aí 9 anos entre a primeira consagração e o pedido das promessas definitivas. Mas o irmão, logo que passa o 5º ano, ele já pode solicitar. Porém, a igreja dá um espaço a mais para que a pessoa faça um bom discernimento. E foi isso que eu fiz, né? Medroso, eu esperei um pouco mais, passando também por tempos de prova, de discernimento, de voltar a olhar para Deus, de reconhecer se era isso que eu queria mesmo. E É até. como um casamento, né? Exatamente. É como um Não tem casamento. Não volta. tem volta. Não. Então a pessoa precisa, o tempo da reflexão, do Sim. amadurecimento, É um precisa noivado, acontecer. né? E aí, uma coisa interessante, Sara, é que se a gente observar na igreja, tudo é definitivo. Tudo é para sempre. Não tem esse negócio na igreja de você, eu vou, se não der certo, eu largo, eu deixo. Não. É, 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 é um comportamento medíocre. É uma resposta muito medíocre quando a gente faz isso. E a comunidade, a própria igreja, tem toda uma sabedoria de nos conduzir para que a gente dê um sim definitivo para Deus. Naquela missa que você participou, foi engraçado que, olha só a providência de Deus. Foi no meio da pandemia, Sim. não tínhamos povo, né, assim direito, mas enfim, foi aquele momento onde Deus, onde a ponte caiu.
Foi aquele momento onde a gente passa para o outro lado, olha para trás, não tem mais ponte para voltar. É só o céu. E o que é a promessa definitiva? É viver aqui na terra aquilo que viveremos no céu. O definitivo, o sim para sempre. Monsenhor Jonas, a Bíblia ele tem uma música, né? Não dá mais para voltar. Não dá. O barco sou eu, né? Porque o barco já está no alto mar. O mar é Deus e o barco sou eu. Exatamente. Então, quando a gente inicia essa caminhada com Deus, não adianta ficar olhando para trás, não. É seguir no rio que ele nos colocou, que é o rio da vida, que ele sabe o bom porto que ele quer nos levar. Sara, e Deus é sempre muito justo, e Deus tem muita sabedoria na sua condução, né? Sim. E quando a gente fala aqui, eu também volto um pouco atrás e recordo do Moisés. O Moisés, quando partilha com o Padre Jonas, como você falou aqui, sobre aquilo que Deus estava colocando no coração dele, o Padre Jonas diz lá no Ceará para o Moisés: meu filho, arrume as suas malas e vamos para a Canção Nova. Fazer o que na Canção Nova? O Moisés foi fazer um retiro conduzido pelo Padre Jonas. E o Moisés conta: o Padre Jonas me colocou numa casa, num quartinho que tinha no fundo do quintal da casa da comunidade Canção Nova. Eu acredito que era em Queluz, em São Paulo. E aí o Padre Jonas disse: todos os dias eu vou vir no fim da tarde conversar com você, te escutar o que é que Deus está falando no seu coração. Você vai passar o dia rezando, vai ser um retiro pessoal. Então, assim, para que a gente não dê um sim de forma irresponsável, de uma forma, né, tem que ser na totalidade. Né? Tem que ser de dentro para fora, tem que ser no amor, tem que transbordar, tem que ser na inteireza. Né? Uma taça dessa que cai no chão, ela se fragmenta. Não pode ser um sim fragmentado. Tem que ser um sim na inteireza. Sua caminhada vocacional, Shalom. Mas nós temos uma caminhada devocional. Sim. E aí, nessa caminhada devocional, entra Nossa Senhora. Sim. E aí eu queria lhe perguntar, você é consagrada a Nossa Senhora? É assim que já me ajuda nas turmas. Você é consagrada a Nossa Senhora sob que título? Sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe. De Guadalupe. E como você chegou a entender, a perceber que Nossa Senhora, aqui ó, todo mundo vibrando, Nossa Senhora de Guadalupe, esse título de Nossa Senhora, né? Quando ela diz que não temos, não estou aqui, eu que sou tua mãe, isso é tão impactante em cada um de nós, né? Nas chamadas de decisão que Deus tem quando Deus nos chama. Eu sempre me surpreendo com as coisas de Deus, né? E é interessante que a gente precisa mesmo na vida espiritual deixar Deus nos surpreender. Essa devoção, pelo menos naquela época, em 2001, que foi quando eu 2001? fiz... 2001. Tem um tempo. O Dom... nós estamos com o Dom Juarez, Dom Jacinto e o Dom Celso José. Eu fiz uma partilha com ele, disse para ele que estava lendo o livro de São Luís Maria Grignion de Montfort e que estava me preparando para a consagração à Nossa Senhora. E perguntei para ele se ele... Mas como você descobriu a consagração? O que te levou a pegar nesse livro? Porque tem tanta gente que está com o livro em casa, não consegue abrir, não consegue ler. Mas como você se despertou, como esse livro chegou até você? Lembra da Shalom Maná? Pois Sim. A revista do Shalom contava da experiência de um irmão, que já é falecido, do Ronaldo Pereira, que tinha ganhado esse livro, que tinha recebido esse livro e que ele tinha feito a consagração à Nossa Senhora lá nos anos 90. Ele faleceu em 95. Então, ele teve uma experiência muito forte com Deus, vinha do marxismo, né, do comunismo, tem uma experiência com Deus, deixa toda aquela vivência da juventude voltada para esses ideais e passa a caminhar com Deus. Depois, ele ganha esse livro de São Luís Grignion de Montfort, e a Amy sempre fala que ele vivia lendo esse livro pela casa. E chegou um dia que ele disse: Amy, eu descobri um grande tesouro, que é o livro de São Luís. Então ele apresenta
para ela, e aí eles motivam que a comunidade valendo. Então, eu li essa história do Ronaldo. O Ronaldo ganha, e aí entra a devoção na comunidade Shalom de Nossa Senhora Porta do Céu, ganha um ícone de um padre francês e ganha o livro de consagração Nossa Senhora pelo método de São Luís. Então, vendo a história do Ronaldo, eu fui atrás do livro e eu encontrei. Partilhei com Dom Chá. Você vê, né? O amor inflamou dentro do coração Sim. dele e atrai e incendeia outros. Sim, sim. Incendeia outras pessoas. Eu fiz a leitura do livro, partilhei com Dom Celso, e ele disse, você conclui a sua preparação quando? Eu disse, em dezembro, entre o dia 10 e dia 12. Aí ele disse, no dia 12, eu irei ministrar o sacramento da Crisma na paróquia Imaculada Conceição, lá no Morada Nova. Você vai lá, participa da Crisma, e aí eu vou lhe chamar num dado momento da celebração para você ler a sua carta. Foi eu e Nossa Senhora. Lindo. Não foi numa turma, sabe? Foi sozinho. Você e Nossa Senhora de Guadalupe. Eu e Nossa Senhora de Guadalupe. Na casa de Nossa Senhora da Imaculada. Conceição. Eu que lembro... é a mesma Nossa Senhora. Sim, eu lembro que ele ministrou a Crisma, depois pediu que todo mundo ficasse sentado. Ele disse, agora nós temos um jovem, eu era jovem na época, minha gente. Continua, Deus, um jovem, deixa de coisa, sim. Ele disse, agora tem um jovem que vai fazer a leitura de sua carta de consagração a Nossa Senhora. Aí eu lembro que o acólito colocou um genuflexório, eu fui lá, me ajoelhei, li a minha carta, depois ele assinou, e eu terminei de participar da celebração. Então, minha comunhão também nunca mais foi a mesma também, depois dessa celebração, né? Eu sou um apaixonado, sabe, pela consagração a Nossa Senhora. A gente sabe. Porque não parou em você. Quantas pessoas você já nos ajudou, né? Não só a Arca, mas tenho certeza que na sua própria comunidade você acaba ministrando e ajudando as pessoas a se voltarem para essa realidade de renovação das promessas do batismo, que é a consagração à Nossa Senhora. E aí, como essa consagração, ela transformou a sua vida, até chegar, assim, por que não falar, no seu profissional. Sim, sim. Os frutos dessa consagração na tua vida. A gente tem um olhar purificado, né? Eu acredito que essa experiência com Nossa Senhora, a experiência da consagração, primeiro, essa purificação passa pelo autoconhecimento. E Santa Teresa d'Ávila, ela diz, sem o autoconhecimento, não tem santidade. Então, ela queria falar sempre mais para as irmãs no Carmelo. Autoconhecimento, vida de oração. Autoconhecimento, vida de oração. Sem isso, vocês não vão conseguir, né? E aí, uma das coisas que é importante, que eu fui percebendo na consagração Nossa Senhora, a importância de eu conhecer meus afetos, conhecer a minha consciência, entender sobre a minha responsabilidade diante da vida consagrada, a minha liberdade, né? Essa liberdade acompanhada pelo plano amoroso de Deus, pela vontade de Deus. Conhecimento das fraquezas. A conhecimento das fraquezas, das limitações. Que são importantes, né? Às vezes a gente pode entrar nessa via e não querer se encontrar com as nossas fraquezas. E como é necessário nós nos encontrarmos com elas. Vai doer. Muitas vezes a gente vai se assustar. Meu Deus, eu sou capaz disso? Nós somos capazes de tantas coisas, né? Para a gente deixar a Deus, para a gente voltar para a vida velha, gente, basta a gente parar de rezar. E o que é a consagração à Nossa Senhora? Uma escola de oração. A consagração à Nossa Senhora é uma escola de oração. Nós somos inseridos na escola de Maria. Lá, Nossa Senhora nos ensina a fazer a vontade do seu filho, a fazer a vontade de Deus. Eu gosto muito, além do livro da consagração Nossa Senhora, do tratado, existe o livro de ouro, né? Que ele bem objetivo, ele é um resumão.
e nos ajuda, né? Eu lembro que eu li esse livro também, e uma das coisas que o autor coloca ali, ele diz, Santo Agostinho chama Nossa Senhora de Formis Dei. Ou seja, quem é ela? É a forma de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu devo entrar na escola de Maria, sabe? E toda vez que eu leio essa expressão de Santo Agostinho, eu recordo, é, nem sei se existe essa tradição, mas até há pouco tempo existia, na época dos ovos de Páscoa, as pessoas, as mulheres que compravam Os aquelas moldes. forminhas, Né? né? Colocavam o chocolate dentro, aí quando o chocolate ganhava solidez, ela que retirava, estava no formato que elas queriam, né? A mesma coisa também ali do Natal, né? Enfim, Nossa Senhora é exatamente isso. Nós somos colocados na forma de Maria e nós saímos dessa forma parecidos com Jesus. E é incrível quantas vidas nós vemos assim transformadas, né, a partir da participação da consagração verdadeira, quando a pessoa realmente não pela moda, pelo modismo, não a consagração apenas pro forma, como às vezes, você já se consagrou a Nossa Senhora, como se fosse assim, algo puramente exterior, mais nada, né? E aí, com relação à sua profissão, porque hoje você é psicólogo, Sim. você ajuda as pessoas a descobrirem, às vezes, dentro das suas próprias realidades, as suas dificuldades e saber enfrentar, né, os reveses da vida, a ponto de que elas consigam sair, às vezes, de uma situação em que elas se colocaram ou se perceberam em algum tipo de desordem e que elas não estão conseguindo superar por elas mesmas, né? Não estão conseguindo sair daquela realidade por elas mesmas. E como você percebeu assim, a partir da consagração, porque assim, tudo que a gente coloca, quando a gente se consagra, a gente consagra absolutamente tudo. Tudo. O nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, os nossos bens interiores, exteriores, tudo está na mão de Nossa Senhora. Até o nosso labor, até a nossa profissão, a ponto que esse se torna, né, um dos grandes altares onde nós vamos oferecer o nosso sacrifício, né, o nosso sim, dar o nosso sim a Deus por meio da profissão. E eu vejo assim, é tão interessante porque você é um missionário, você dedica a sua vida pela alma, né, pelo resgate das almas, mas você também enxergou na profissão, que ali também é a alma, né? Sim. Ali onde residem os afetos, a inteligência daquelas pessoas. E assim, você tem a oportunidade de conciliar isso, consagração e trabalho? Sim, é o meu chamado como comunidade de aliança, né? Um irmão na comunidade Shalom, como comunidade de aliança, ele é esse irmão, entre aspas, externo, né? A gente tem vínculos com Deus, vínculo com a comunidade, com a igreja, por uma consagração de vida, que não me faz menor e nem maior diante de outra consagração que há dentro da igreja, mas sou chamado a transformar o meio secular num meio de evangelização. Transformar o meu trabalho numa oportunidade, através da vivência dos valores, das virtudes, do meu amor a Deus, transformar isso num caminho seguro para que as pessoas possam trilhar. Lembro que não sou nada, não posso nada. Deus, ele se utiliza de nós, vasos de argila, para depositar em nós um grande tesouro. Né? Mas tudo é graça. Volto a dizer sobre Santa Teresa d'Ávila. Ela diz, tudo é graça. Então, eu sou um apaixonado pela psicologia. Eu fiz administração, logo depois haviam aquelas, como é que eu posso dizer, promessas de que iriam construir isso, aquilo, no litoral piauiense, e aí eu fui fazer comércio exterior, fiz uma pós-graduação,
Mas ia cada vez mais me frustrando na escolha que eu fiz e no comércio exterior, que não saía do papel. Até que um dia, já dentro da comunidade Shalom, eu fui convidado para ir participar de um evento sobre síndrome do pânico e depressão. Era uma aula palestra. Eu lembro que foi no IFP, fui participar, fiquei atento a tudo aquilo que foi colocado. E eu lembro que uma pessoa, Sara, chegou para mim no intervalo, no coffee break, tocou ali no meu ombro e disse: "Você nunca pensou em fazer psicologia?" Aí eu, não. Mas aquela colocação me desestruturou, sabe? Mexeu comigo. E eu mudei totalmente o curso das coisas na minha vida, que na verdade ali era Deus. Era Deus. Eu partilhei com o formador pessoal. Ele disse: "Vamos rezar." Nós rezamos. Deus confirmou. O primeiro vestibular para psicologia que eu fiz, eu passei de cara, assim, primeira vez logo. E já estava com tempo sem estudar, né? Voltado mais para administração, então, mas fiz, passei e fui estudar psicologia. E dentro da psicologia, fui estudar logoterapia, que é a psicologia do sentido da vida de Viktor Frankl. Eu sou, dentro da ciência, assim, no campo da ciência, eu sou também um apaixonado por Viktor Frankl, porque Viktor Frankl não nega as dimensões da pessoa humana, e Viktor Frankl respeita essa dimensão de religiosidade da pessoa. E como para mim isso se encaixou bem, entrou bem na minha vida e na minha missão, né? Estar na psicologia é viver em caráter de missão. É missão. É maravilhoso também você ver pessoas que chegam, que trazem realidades, frustrações, desentendimentos, e saem de lá transformadas dentro de um processo terapêutico. Não só a ciência está presente, né, mas vou contar um segredo para os meus pacientes, para os que foram meus pacientes, para quem está assistindo. Eu levo todos vocês, em cada oração que eu faço, eu levo todos vocês para a Eucaristia diária, eu levo todos vocês para Nossa Senhora, sabe? Eu não tenho dúvida de que o resultado, a resposta terapêutica que eu enxergo dentro do consultório é fruto também da mão de Deus, sabe? E, então, assim, a psicologia... De você não querer fazer sozinho. Sim. Você coloca, né? Você chama Deus e Nossa Senhora para fazer isso com você. Eu Não é lembro que na verdade? faculdade, eu tive um dos professores, né? Sem citar nomes, mas eu tive um dos professores, eu já era membro da comunidade Shalom, e ele disse: "Você não pode, dentro do consultório, usar esse cordão que você usa no pescoço." Na época ele chamou de adorno. E eu fiquei muito questionado. Eu disse: "Mas por quê? É um dado da minha identidade." Sim. Mas por quê? Por que a ciência está negando isso, né? Quer dizer que uma freira que se dedica à psicologia, à medicina, um exemplo, né, não vai poder usar o seu hábito. Aquilo ali é a identidade dela. Né? Aquilo ali não é algo, não é um adorno. Ali faz parte da vida dela. Lembra do fragmento que eu fui falando, né? Uma vida fragmentada é aquela vida de que lá no consultório é só o psicólogo Adeilson. Não. Deixa de ser o missionário, né? Ali é Adeilson, Shalom, filho de Deus, celibatário, filho do seu José e da Dona Maria, irmão da Lu e do Anderson. Sabe? Sou eu. E não posso me ver em partes, me ver fragmentado. Eu preciso viver, inclusive a minha missão como comunidade aliança, na inteireza do meu ser. É incrível nós encontrarmos em Nossa Senhora, Sara, que Nossa Senhora é uma mulher inteira. Ela não é uma mulher fragmentada. É a mesma em todos os lugares. É a mesma em todos os lugares. Aquela mulher que estava de pé no Calvário, diante da cruz, é aquela mulher que recebeu aquele dom, aquele menino no ventre, e que educou, que fez ele dar os primeiros passos.
Exatamente. E Adeilson, assim, muitas vezes nós que a gente temos essa experiência de estar preparando as pessoas para se consagrarem a Nossa Senhora, nós vemos as realidades, né? As pessoas é, às vezes chegam para a consagração muito feridas, né? As experiências familiares, né? Às vezes deixando marcas e tudo isso. Deus quer tratar, quer curar tudo isso. E muitas vezes nós vamos para a consagração à Nossa Senhora achando que de uma maneira mágica tudo em nós estará resolvido, enquanto que na verdade as coisas não são assim. Sim. Mas Deus também se utiliza da ciência, né? Se utiliza dos profissionais para também estar ajudando. E é muito importante quando a gente fala de consagração à Nossa Senhora, porque usam muito uma palavra em relação a consagrar. Não se aliene, né? Sim. Às vezes as pessoas usam essa palavra da alienação por conta da radicalidade que muitas vezes o consagrado é. Não estamos falando disso, mas estamos falando assim da questão de sair da ordem, aquilo que está fora de ordem. Muitas vezes é preciso a gente buscar um auxílio. Como você disse, a inteireza, eu estou consagrado, mas eu também preciso de saúde mental. Eu também preciso disso. Então, dentro disso, eu vou trabalhar a questão dos exageros, de eu não estar no escrúpulo, né? Me culpando de absolutamente tudo, me colocando dentro de determinadas situações que eu não tenho condições de realizar nem de praticar. Ou às vezes o consagrado está numa condição de queda, caiu, como conciliar a queda dele com a consagração dele. Então, assim, às vezes as pessoas se perturbam, né? E não sabem sair daquilo ali. Como a psicologia pode ajudar também na consagração? Pronto. Muito interessante a tua colocação, Sara, porque a gente corre também esse risco do extremismo, né? Não é só na consagração, né? Em outros lugares, né? Às vezes deu, enfim, ingressar dentro de uma confraria, dentro de um grupo de oração, dentro de uma vida comunitária, dentro de um movimento religioso e não fazer um bom discernimento acerca do meu próprio comportamento. Não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo, enquanto que a igreja ela nos ajuda bem a viver a liberdade com responsabilidade. Você foi falando aí que o consagrado ele precisa ser uma pessoa inteira, e é verdade. O consagrado é aquele que ajuda dentro de casa. O consagrado é aquele que se coloca à disposição para a mãe estar internada, para se colocar à disposição para estar junto da mãe. O consagrado é aquele que muitas vezes vive as virtudes no trabalho e precisa viver. Uma pergunta interessante de nós nos fazermos é como é que as pessoas me enxergam, né? Qual é a minha postura diante do mundo, diante das pessoas, né? Quem sou eu? E a psicologia ela pode ajudar muito, muito, né? Primeiro que a gente precisa ser consciente do caminho que a gente está trilhando. Sem autoconhecimento, sem consciência, sem liberdade, sem responsabilidade, a gente não consegue trilhar o caminho de Deus. A gente não consegue permanecer na escola de Maria saudavelmente. E a própria Virgem Maria, ela, com a própria vida dela, nos traz tudo isso. A gente não pode imaginar que a Virgem Maria é apenas uma figura espiritual, mas é uma figura também humana, né? É aquela mulher que foi para a festa de casamento, é aquela mulher que viu... Rogou para que a festa tivesse todas as condições para que acontecesse. Exatamente. Ela disse, não, esse povo não pode passar vergonha, né? Meu filho, eu sei que não é sua hora, mas se antecipe, porque esses noivos não podem passar por esse vexame, por essa situação difícil.
E agora imagina para um judeu, uma festa de casamento judaica, faltar vinho, né, faltar alimento, né? Eles são muito celebrativos. Então, Nossa Senhora faz uma intervenção, ela pede ao filho que realize um milagre, que faça alguma coisa. Como só o coração de Deus sabia como ele ia fazer. E aí ele faz aquele milagre. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós podemos trazer uma postura de caminhar para a igreja, de ter uma vida espiritual, de estar na vida espiritual e de não se importar com o mundo, sabe? De ser negligente, de ser medíocre, sabe? De não olhar nos olhos das pessoas, de tratar mal as pessoas, ou de se achar mais recompensado pela graça do que os outros, que não fizeram a consagração à Nossa Senhora, que não são católicos, sabe? Nós não podemos nos colocar nessa postura, não podemos nos colocar dessa forma, sabe? A caridade acima de todas as coisas, o amor, sabe? Uma vez o Moisés falando para a comunidade, ele disse assim: a nossa vocação precisa ser, porque ele sabe que nem todos conseguem, mas ela precisa ser a vocação da toalha e da bacia. O que é isso? Lavar os pés. A gente precisa descer. O orgulho foi aquele grande pecado, aquele grande transtorno que expulsou o inimigo dos céus, porque era um anjo de luz, mas era um anjo orgulhoso. E no céu não cabe orgulho. Diante de Deus, sob o olhar de Deus, não cabe o orgulho. E às vezes nós nos colocamos assim, sabe, como orgulhosos, sabe? E às vezes a gente vai tendo posturas, vestimentas, a gente vai usando coisas que não são próprias nossas, e isso diante do mundo vai gerando uma certa confusão, porque quem olha pode pensar, é uma freira ou é uma leiga? Sabe? É delicado, né? É isso que muitas vezes nós chamamos na psicologia de escrúpulo. Traduzindo para a linguagem mais científica ainda, o escrúpulo é uma linguagem bem religiosa, mas o escrúpulo é aquele comportamento muito próximo ao toque, ao transtorno obsessivo compulsivo. Por trás disso, muitas vezes, nesse olhar religioso, a gente encontra uma pessoa não só orgulhosa, mas uma pessoa que muitas vezes ela não enxerga o outro. É ela e depois ela. Existe nos estatutos da comunidade Shalom, nos escritos, Moisés cita de um livro que ele leu ainda antes de fundar a comunidade, em que a autora disse, na obra de Deus, ele deve ser o primeiro, o irmão o segundo e eu o feliz terceiro. Deve ser assim. Sabe? A consagração, ela não chegou até mim para que eu me torne ilha dentro da igreja. Para que eu... E às vezes a gente vai encontrando verdadeiros... Ou superior, né? Ou superior. Às vezes a gente vai encontrando verdadeiros arquipélagos, né? Várias ilhas. A ilha das pessoas que fizeram a consagração à Nossa Senhora. Não. Você foi consagrada para a missão. Você foi consagrada para ajudar sua mãe. Você foi consagrado para ajudar seu pai. Você não foi consagrado para apontar o dedo para o seu pai e para sua mãe. Você não foi consagrado para se fazer, sei lá, o grande modelo, porque nós nem somos. Nesta jornada, nós estamos a caminho. Sabe? Todo dia a gente erra, todo dia a gente acerta. E a gente precisa muito da graça de Deus para reconhecer. Não somos modelos, né? Não somos. Não somos. A gente precisa refletir de Jesus. Jesus. Em tudo, ele. A centralidade das coisas, nele. Mas também um consagrado não pode ser aquela pessoa rabugenta, chata, reclamona, aquela pessoa que acha que está saindo do mundanismo, não vivendo as coisas boas que o mundo oferece. Meu Deus, a pessoa se consagra a Nossa Senhora e não toma mais Coca-Cola. Se consagra a Nossa Senhora e não sai para comer mais uma pizza com o pai e com a mãe. E quando o pai diz, você tá diferente, igual meu pai, né? Que eu tava rezando demais na época.
E a pessoa diz, não, é porque eu me consagrei a Nossa Senhora e não fiz um voto. Então, enfim, a gente precisa ser cristãos equilibrados, católicos equilibrados, né? Como um bom testemunho arrasta. O que Deus vai tirar é o que é realmente ruim, o que é Os excessos pecado. também, o pecado. Ou aquilo que nos faz cair, Sim, né? Porque às vezes algo que poderia ser bom para uma pessoa, para outra já é a sua fraqueza, né? claro. E aí entra também que você falou assim, a gente não pode ser rabugento, a gente não pode ser isso, a gente é consagrado, a gente vai ter que dar testemunho. Entra a questão dos temperamentos também, Sim, né? A importância de se conhecer. sim. Não que o temperamento nos determine, mas às vezes nós não nos entendemos, não nos compreendemos, e às vezes no âmbito familiar as pessoas têm temperamentos diferentes. E aí a gente precisa conhecer o nosso próprio limite, quem eu sou, as minhas características, ver como que eu posso me moldar para poder conviver com as outras pessoas. Isso também é importante para um consagrado. Claro, claro. Quando se fala de temperamento, nós somos lançados em duas coisas, né? Primeiro, nós somos lançados nessa dimensão de vida responsável, de vida livre, mas de vida responsável. Isso evoca em nós comportamentos de escrúpulos e de não escrúpulos, né? E Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer, né, que o escrúpulo, na verdade, é uma consciência enferma. E como é necessário nós escutarmos a nossa consciência? Frankl, na psicologia, vai dizer que a consciência é um órgão de sentido de vida. E ele vai usar a bússola. O que é essa bússola? A bússola me aponta um norte. Se eu escuto a minha consciência, eu compreendo o lugar onde Deus me fala, o lugar onde Deus habita, o lugar que Deus quer que eu esteja. Ser consciente de algo é ser inserido na realidade. Quanto mais consciente eu sou de uma coisa, mais inserido eu estou na realidade. Eu não estou fora do mundo, eu não estou fora daqui, eu estou aqui. E os temperamentos, né? Existem aí os 4 temperamentos, mas como é interessante, como Santa Teresa d'Ávila, e aí é o outro ponto que eu disse que os temperamentos nos lançam, eles são também uma questão de autoconhecimento. Pelo autoconhecimento, eu posso alcançar a santidade. Mas, por exemplo, temperamentos como o meu, né? Eu sou um fleumático. O fleumático, ele tem uma característica muito interessante. O fleumático, ele não é dado a isso aqui, a ter essa conversa frente às câmeras. O fleumático... Temos 2 fleumáticos aqui, viu? 2 com a melancólica. O fleumático não é dado a palestras. O fleumático... Essa saída de si não é fácil para o fleumático. Mas eu não posso me dar o luxo de não sair de mim mesmo. A minha missão profissional me pede isso. A minha vida missionária me pede isso. Uhum. Então, o temperamento me aponta dizendo que você é mais contido, você não vai se apresentar muito, mas isso não me determina como pessoa. Eu posso ir além em vista de Deus, em vista de algo, de um projeto, de um amor, da minha família, em vista da caridade. Ou seja, o conhecimento do temperamento é para você ver que pontos você precisa trabalhar, Sim, né? sim. Não para ficar neles, Não, mas que pontos você precisa superar para exatamente. você fazer a vontade de Deus na sua vida e Exatamente. ser feliz. Porque através dos temperamentos a gente encontra essas inclinações que a alma tem, que a palavra de Deus vai chamar de concupiscências. O que é a concupiscência? A inclinação do coração ao mal. Todos nós trazemos isso. Então, assim, conhecer o temperamento colérico, fleumático, enfim, conhecer esses temperamentos me faz conhecer as minhas inclinações, mas também as minhas possibilidades. Entendeu? Eu posso ir além. Eu posso parar de ficar na Essa minha. música, posso ir além. Então, é muito importante
Você que é consagrado e está nos acompanhando aqui, dê uma lida, né, com autores sérios acerca dos temperamentos, né? Tem aí o Dr. Ítalo Marcilli, ah, tem aí tem a Milena, né, lá de São Paulo, uma boa psicóloga que aborda bem isso. Tem o Luiz Henrique, né, que é uma grande referência da logoterapia no Brasil e toca muito nessa dimensão dos temperamentos, né? Existem aqueles profissionais que dizem, não, isso não é científico, isso não é necessário. Mas eu vou te dizer uma coisa, sabe que todos os pacientes em que eu aplico o indicador de temperamento dentro do set terapêutico, eu vou percebendo que é exatamente aquele comportamento que ele me traz. Sabe? Casa, sabe? Quando eu sei que aquela pessoa tem temperamento, tem um comportamento fleumático, melancólico, colérico, eu vou entendendo a forma que ele enxerga o mundo, Que ele reage que às ele coisas, reage né? às coisas. E como isso me ajuda a tomar esse paciente pela mão e a dizer, vamos por aqui. E nós temos santos de todos os temperamentos, né? Sim, sim. Temos exemplos de santos. Então, assim, o temperamento não vai nos definir, nos rotular, mas Deus vai aproveitar todas as potencialidades que esse temperamento tem. Sim. E a consagração, a partir desse autoconhecimento, vai fazer com que eu abrace a minha humanidade, reconheça a minha humanidade, agradeça a Deus também, né, por ter me criado, por ter me amado e me pensado dessa maneira. A gente vê o nosso corpo, por exemplo, como dom. É. O corpo é um dom, sabe? O que nós fazemos com ele está dentro dessa dimensão de responsabilidade nossa. Mas é dom Deus nos deu. E existe um capítulo do livro Tecendo o Fio de Ouro, da Amy, que o título é Somos Fracos, Graças a Deus. Tu já imaginou, Sara, se nós não fôssemos dependentes de Deus? O que a gente ia fazer Meu Deus. pelo mundo? Sabe? A gente já vê pelo mundo pessoas que negam a Deus e querem fazer o que quer da vida, né? O desastre que ela é e o desastre que ela faz com a vida dos outros. É um abismo Puxa levando outro. outro. Um abismo puxa outro abismo. Exatamente. Gente, que coisa maravilhosa. Quão profundo é esse mergulhar da consagração, que nos permite nos conhecer por inteiro e que coloca a ciência, a fé andando juntas, né, de mão dadas, a doutrina social da igreja, né, nos ensinando a ajudar a conviver com as realidades. São João Paulo II, né? Com as A fé e a razão, duas asas que nos elevam. Nos elevam. E que é importante nós não pararmos nunca de estudar, de nos conhecer, e que não existe, não é pequeno, nem lhe diminui em momento nenhum você reconhecer também que você precisa de quê? De ajuda, né? Sim. Para poder superar determinadas situações na sua vida. Eu acho que o orgulhoso é aquele que ele precisa de ajuda, mas ele não reconhece. Sim. E a consagração, o viés dela é a humildade. Né? Eu acho que esse episódio de hoje quer nos convocar para isso, sabe? Recordo também do Frank, o que diz assim, o sacerdócio, ele salva a alma, mas o logoterapeuta, o psicólogo, ele deve curar a pessoa, ou seja, deve levar a pessoa a essa experiência de terapia, de cura, de ampliação da sua consciência, né? Às vezes a gente está olhando só aquele pontinho vermelho na situação, mas tem tantas outras coisas ao redor, tem tantas possibilidades, e a vida, Sara, ela é repleta de possibilidades, ela é repleta de oportunidades, né? A vida é exatamente isso. E não vamos nos deixar paralisar. Não. Pelos traumas, pelas dores, tudo isso Deus quer trabalhar, ressignificar, não é isso? Sim. Para que a gente possa
com alegria, sem temor, né, com ousadia no espírito, nos abrir ao novo de Deus. Nos abrir ao novo de Deus. Saúde. Consagrado tem saúde. Consagrado tem saúde, consagrado é consciente, consagrado consciente. tem um olhar além, consagrado é caridoso, Equilibrado. é equilibrado, ordenado. é ordenado. O contrário da ordem é o caos, né? Caos. E a gente não pode permitir isso nas nossas vidas. Maravilhoso. Eu não sei como é, só na eternidade mesmo eu consigo pagar tantos favores, tanta comunhão, tanto auxílio, socorro, né, que você nos presta desde sempre, nos ajudando a construir esse apostolado, porque você me acompanha faz tempo, e se hoje a gente está aqui, é porque você ajudou, né, a Sara a ser quem ela é, para que ela pudesse também, de alguma maneira, fazer a missão, né? Eu me encontrar, né, me reconhecer também como um ser humano que Deus escolheu e que pode também, de alguma maneira, passar uma palavra de fé. Eu me sinto honrado de estar aqui. Eu agradeço demais a confiança que você tem em mim, no meu apostolado, na minha missão. Eu também não tenho dúvidas de que você é um sinal da graça de Deus nos tempos de hoje, né? E tantas vidas foram alcançadas, né? Nos bastidores a gente conversava antes de começarmos, quantas pessoas já passaram pela Sara e quantas pessoas são ali carimbadas pela graça de Deus, né? Conhecem melhor Nossa Senhora. Então continue. E tudo é para honra e glória de Deus. Isso. Então fiquem com Deus. Esse episódio tá cheio, recheado, como diz o jovem, assim, de coisinha maravilhosa, de coisa boa. E compartilha, tá? Segue o nosso Instagram e a gente tá com turma de consagração aberta. Não deixa de olhar lá. Sabe para que dia? De Nossa Senhora de Guadalupe. Olha só. Fiquem com Deus. Um beijo.